Capítulo 1. O que seria dos começos se não existissem os finais? Acabou. Fim. Deve ser engraçado começar uma história pelo final, eu imagino. Quase todos os livros que já li até a data presente têm protagonistas que se apaixonam logo no início, lá pelo meio aparece algo que impede esse amor de acontecer, e no final, bem, felizes para sempre. Aqui vai ser um pouco diferente, me perdoe. Eu jamais gostei de seguir padrões. Sabe o meu namoro? Então, terminei. É difícil, depois de um bom tempo, junto com outra pessoa, não ter pelo menos uma listinha de motivos para dar um ponto final. Quando a coisa está definhando, a gente segura até onde dá. Porém, chega um momento em que tudo voa pelos ares, como quem acorda num dia e de frente para o espelho fala: cansei da cor desse cabelo. Eu cansei, cheguei no meu limite. Minhas amigas não acreditaram. Como assim? Achei que vocês fossem se casar. Mas vocês eram um casal tão lindo. Isabela, você é louca. Louca? Eu? Loucos são os que mantêm relacionamentos ruins por medo da solidão. Loucos são os que aguentam desaforo seguido de desaforo para não se verem sós em suas próprias companhias. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Afinal, nasci assim. Qual é? Tá, talvez eu tenha lá um pouquinho de medo de ficar sozinha. Talvez isso seja mesmo normal. Mas não posso aceitar a ideia de total dependência de um namorado. Eu preciso aprender a viver sem estar com alguém do meu lado. O que acontece é que, na realidade, ninguém sabia tudo o que se passava no meu relacionamento. Ele era ciumento, possessivo e achava que tinha o direito de controlar a minha vida. E tudo bem, eu era apaixonada por ele. Eu era muito apaixonada por ele, daquelas que se apaixonam e ficam por um bom tempo em transe hipnótico, um estado mental em que é impossível enxergar defeitos. Por isso, era de se esperar, e isso ocorreu muitas vezes, que eu mudasse o meu jeito para garantir a felicidade de todos, dele, mas não, tudo tem limite. Eu não achei que tenha de mudar o meu jeito para manter um namoro. Talvez podar algumas atitudes mais radicais, aquelas escorregadas em que a gente age sem pensar e, quando se dá conta, já foi. Por exemplo, talvez fosse melhor deixar de lado os papos com aquele carinha com quem eu ficava na época de colégio e fingir que não vi o ex-namorado gatíssimo passando no outro lado da rua. Coisas que parecem simples, mas que só quem as vive sabe o trabalho que dão. Porém, mudar o meu jeito de ser? Não mesmo. Nasci assim, expansiva. Meu maior prazer é sentar em uma mesa de bar rodeada de amigos, falar alto, gargalhar como se estivesse no meu próprio quarto. Eu nunca me importei muito com o que as pessoas pensam sobre mim. E bem, já o meu namorado se importava demais. Até concordo com a teoria de que os opostos se atraem. E todo aquele blá blá blá. No entanto, as pessoas não podem ser tão diferentes. Tentei pedir que ele aceitasse o meu jeito, tentei explicar que não precisava ter ciúme dos meus amigos, tentei passar a confiança que tanto faltava por parte dele, tentei mostrar que ele poderia ser uma pessoa melhor se quisesse. Nada mudava. Leve para a vida. Você pede uma, duas, três vezes. Na quarta, é hora de tomar uma atitude. E eu tomei, sem medo. É claro que eu tinha plena consciência de que ia sofrer. Afinal, foram 2 anos ao lado da mesma pessoa. 2 anos. E isso é tempo demais. Demais mesmo. Que tipo de garota começa um namoro aos 20 e fica estagnada nesse relacionamento que não lhe faz tão bem por 2 longos anos? Euzinha aqui. Sei que nesse tempo eu poderia ter feito um intercâmbio, conhecido um príncipe londrino e me casado. Casado não, ok? Mas me apaixonado eu poderia, viu? Só que a vida não é assim.
Adora jogar na sua cara que os caminhos são muitos e que devemos aceitar a consequência da escolha de cada um deles. Não me arrependo em nenhum momento de ter feito o que fiz. Os erros existem para que aprendamos a acertar. Se não errássemos, dia após dia, como saberíamos quando acertamos? E, francamente, términos não são de todo ruins. Tão logo pus um ponto final no meu namoro. Me vi rodeada de pessoas que queriam meu bem e minha felicidade, sem falar numa gostosa sensação de liberdade e aos poucos foi tomando conta de tudo. Senti-me como um presidiário que acaba de recuperar a liberdade. Meus amigos podiam até não entender o que se passava na minha cabeça confusa. Entretanto, me deram as mãos e disseram que apoiavam minhas decisões, por mais loucas que aparentassem ser no calor da hora. Não demorou muito para surgirem os primeiros. Bola pra frente, aproveita sua vida. Finalmente, não aguentava te ver mais sofrer. Você tem tudo para brilhar e não precisa de ninguém para buscar seu brilho. Porém, quando escutei um "Quê? Você terminou? Mas vocês eram um casal perfeito." Fiquei um bom tempo paralisada, tentando digerir o que, afinal, minha amiga queria dizer com isso. Casal perfeito. O que é um casal perfeito? Um garoto nem tão bonito, nem tão feio. Estatura média, 1,75, cabelos e olhos castanhos. Ele gosta de rock, pop, blues e de viajar nos fins de semana. Ao lado, uma menina bonita, um pouco insegura, loira, olhos castanhos, 1,63, que é para ficar quase da altura dele quando colocar um salto. Adora pop rock, hip hop e indie folk. Essa combinação estranha passava para um monte de gente a ideia de que éramos perfeitos um para o outro. Perfeitos. Casais perfeitos existem em todos os cantos, desde Juiz de Fora, onde moro, até os confins do mundo. E eles estão sempre ali, para lembrar como os solitários são infelizes. Olhe para o lado. Isso! Aposto que você está vendo um deles. Casais que sentam à mesa de restaurantes, sorriem, são discretos, conversam educadamente um com o outro e de vez em quando dão as mãos na hora de ir embora. Alguns arriscam até um beijinho tímido. Chega a dar inveja, não é mesmo? Que nada. Quer saber um segredo? A maioria desses casais não se suporta. Convenhamos. Às vezes a mulher está planejando um modo de colocar veneno na comida do marido e ele pensando na amante que o aguarda mais tarde naquele motel barato. Vai saber. Aliás, vai saber. Vai saber. Vai saber. Não é porque sorriem, se beijam e andam de mãos dadas que são felizes. Aliás, eu sou da seguinte opinião: afeto não precisa ser demonstrado em excesso. Todas as pessoas que querem mostrar demais que estão inabalavelmente felizes, aos meus olhos, são os mais miseráveis. São aquelas que tentam se convencer da própria felicidade. Como se dizer a si mesmo: eu sou muito feliz, fosse mudar alguma coisa. Piada. Portanto, choquei uma pá de amigos que consideravam meu namoro perfeito. Parece que, para muita gente, basta estar namorando para tudo parecer uma novela das 9. Quem me via no cinema rindo do filme ao lado dele não imaginava quão infeliz eu estava. As pessoas que se sentiam solitárias ao observar meu relacionamento do lado de fora da redoma não sabiam como me sentia só lá dentro. Eu estava vazia. E esse vazio começava a triturar meu estômago, que antes era habitado por borboletas coloridas e esvoaçantes, dos mais diversos tamanhos. Eu estava me destruindo para poder manter um relacionamento, e olha, não vale a pena. A partir do instante em que você está namorando, ou apenas ficando mais seriamente, e isso começa a te fazer mais mal do que bem, é hora de ir em frente. E eu sei que tomar essa atitude é difícil demais,
você só consegue se lembrar das coisas boas e se segura firmemente a elas. Por Deus! Eu ainda me forçava a lembrar todos os dias a sensação que senti na primeira vez em que o vi. E nesses últimos tempos, essa sensação não era tão forte. É dado o momento em que o peso de anular todo o mal que a outra pessoa te fez passa a cansar e você se vê quase de joelhos no chão, implorando para que um milagre caia dos céus. Porque nós somos assim, é normal, gostamos de acreditar que tudo ainda pode mudar, que ainda pode ser como antes, que ainda pode existir faísca em meio aos destroços do incêndio. No entanto, a verdade é que uma vez que a água apagou o fogo, dificilmente ele se alastrará novamente. Dar fim a etapas não é necessariamente um sinal de fracasso. Minha ideia é que preciso comemorar o que foi positivo e seguir de cabeça erguida para a próxima, numa boa. A vida é uma sequência de etapas, fases e conquistas. Relacionamentos não são nada mais que isto, fases seguidas de conquistas. Sempre digo que todas as pessoas no mundo têm pelo menos 3 relacionamentos que marcam. O primeiro amor, que ficou lá na infância, aquele que um dia você achou impossível viver sem, mas que descobriu uns anos mais tarde ser nada mais nada menos do que paixonite de criança. O amor que machuca e destroça, aquele que nos deixa loucos, insanos e que nos faz passar por cima de nossos princípios, esquecer tudo aquilo que lemos e aprendemos, brigar com amigos, família, ultrapassar montanhas pessoais para, no fim, descobrirmos que estávamos lutando por uma causa infundada. Lutávamos sozinhos, enquanto a outra pessoa só fazia correr e se afastar. Esse falso amor nos ensina bastante e talvez seja um dos mais importantes na vida de todas as pessoas. Sabe aquele canalha que te fez sofrer e chorar abraçado ao seu travesseiro por noites seguidas? Ele foi o cara mais importante da sua vida. Está duvidando? Pois então eu vou te contar uma história e depois eu falo sobre o terceiro tipo de relacionamento que marca a vida da gente. Mulheres nascem sabendo amar. Criaturas tão frágeis e inocentes. Elas têm aquela pureza no olhar, aquele brilho que ilumina qualquer escuridão. O coração das mulheres nasce de portas abertas e com um tapete de boas-vindas. Elas crescem escutando histórias sobre príncipes e princesas, gostam de rosa e acham que o amor é a causa e a solução de todos os problemas. Também admiram os próprios pais e sonham com um dia em que serão iguais a eles ou com o dia em que serão diferentes, já que o divórcio está em alta atualmente. A verdade é que as mulheres vivem em um conto de fadas que não existe, que nunca existiu, que está ultrapassado e fora de moda. Ah, me esqueci de dizer que as mulheres tendem a ter uma fé inabalável. Acreditam até o fim. E se o fim chega, por que não começar de novo? E elas acreditam, sonham e se agarram a esperanças, até o momento em que ele aparece. Ele aparece porque ele sempre aparece mesmo, não tem jeito. No livro de cabeceira de todas as garotas, sempre há um capítulo dedicado a ele, o canalha que partiu o seu coração. Como sempre, ele chega de mansinho, pede para entrar, faz a sala, a cama e ocupa todo o espaço. De repente, todas as músicas parecem que foram feitas para você e que seu estômago vai explodir cada vez que se vêem. O olhar se torna vago, a fome desaparece e até uma aula de biologia soa poética. Aos poucos, você esquece quem é, o que quer e quais os sonhos tem. Isso é o amor. O amor pode ser perigoso se ingerido em doses altas, e quando acaba o estoque, pode ser fatal. Finalmente chega o dia que irá mudar sua vida para sempre. Ele se aproxima com um discurso planejado, daqueles que a gente treina em frente ao espelho para não sair do tom. Enquanto cospe desculpas e frases feitas na sua cara,
Você não consegue escutar nada do que ele diz porque está concentrada demais em não deixar que as lágrimas desçam assim tão facilmente. Não na frente dele. E você apenas sorri e acena com a cabeça, já que isso é o máximo que seu corpo pode dar em retribuição ao que você não compreende. Não há forças para pedir que ele fique, muito menos para contestar sua decisão. Ela já foi tomada. Você se despede. O caminho de casa nunca pareceu tão desgastante e seus passos nunca soaram tão pesados. Sente o coração sangrando e expulsando qualquer vestígio de amor que possa existir ali dentro. E isso é dor. Rasga o peito. Só mais 5 minutinhos. Você consegue, menina. Mais alguns passos, na segurança da sua cama e no abraço caloroso do seu travesseiro, as lágrimas podem cair. E que caiam no tempo necessário para que o expulsem do seu corpo. O que é engraçado é que você não está chorando porque ele se foi. Chora porque a sua inocência e a sua pureza foram tirados à força. Aquela menina que acreditava em contos de fadas e sonhava com um amor para sempre desaparece. Ela aprende a dar ponto nas feridas abertas e esperar que elas se tornem apenas cicatrizes. Aprende a reconstruir um coração partido e isso, talvez, seja a maior lição de sua vida. Será que agora você entende a importância de ter o seu coração dilacerado por algum idiota? Cair menina, se reerguer mulher. E isso, só o amor que machuca pode fazer por você. Se já passou por isso, parabéns por essa conquista. Se ainda não viveu nada disso, prepare-se, é necessário. Você deve estar se perguntando agora qual é o terceiro e último relacionamento que marca a vida de uma pessoa. Bem, é ele mesmo. Aquele que se esconde em detalhes, olhares e coisas pequenas. Aquele que escapole de nossas mãos como se evaporasse num piscar de olhos. Ele é a nossa busca infinita, objetivo e sonho. É o amor, da forma mais pura que pode existir. Amor dado de coração e alma. Amor que não se pede de volta. Amor que é entregue. Eu ainda não achei. E provavelmente você também não. Só que ele chega. Ah, chega sim. A hora preferida do amor é não ter hora alguma. Ele não tem compromisso, pode se atrasar ou se adiantar muito. Depende das escolhas que fizermos e dos caminhos que tomarmos. E quer saber? Não tenho pressa alguma de encontrá-lo. Cansei de procurar amor em cada esquina, em cada olhar, em cada pessoa que passa pela minha vida. Eu sempre fui uma garota contos de fada. Gosto de chamar de garota contos de fadas todas aquelas que acreditam no melhor das pessoas. Não que eu creia em príncipes, unicórnios e muito menos em felizes para sempre, por mais que eu queira que tudo isso exista. Mas eu gosto de ver o melhor que cada pessoa tem dentro de si. E isso me fez esperar demais de rapazes que não me davam tudo o que eu queria, tudo o que eu esperava, sonhava e imaginava. Ah, essa minha imaginação um dia ainda me mata. A história começava sempre da mesma forma. Eu conhecia alguém e na minha cabeça todo aquele contexto do nosso primeiro encontro parecia cena de filme. Meu primeiro beijo foi encostada no carrossel de um parque de diversões. Poxa, quer mais romântico que isso? Foi lindo, foi perfeito. Esse primeiro beijo foi também o meu primeiro amor. Ele era um garoto que eu conhecia desde pequena. Todas as vezes que nos encontrávamos, ficávamos nos olhando, admirados. Era um sentimento que eu não conseguia explicar. Só sabia que queria mais, cada vez mais. Em todos os lugares que ia, procurava o olhar dele. E quando ele correspondia, era como se meu coração explodisse, queimasse, ardesse. No dia que finalmente nos beijamos, eu juro que pude sentir o mundo parar. Era como se nada mais importasse. Só eu, ele e aquele carrossel que fazia a figuração da cena perfeita. Pude sentir pela primeira vez como era viver em um filme. Então, me perdoe se acabei me tornando uma viciada em imaginar situações ideais. É que para mim, tudo isso sempre existiu.
Isso tem a ver com algo que a minha mãe me disse uma vez e que me surpreendeu. Primeiro ela perguntou: Isabela, sabe uma frase sua que escutei por toda a minha vida? E eu, sem reação, respondi que não e pedi que ela me dissesse. Daí ela falou: toda vez que você conhece alguém e vem me contar sobre ele, diz que ele é perfeito para você, que agora sim você achou a pessoa que tanto procurava. Todos, Isabela. Você disse isso de todos. Foi isso que eu notei. Realmente, eu sempre arrumava motivos e qualidades para me convencer de que o atual relacionamento era, sim, melhor do que o anterior e que era tudo que eu esperava para a minha vida. Culpa de quê? Sim, de sempre ver o melhor das pessoas. Talvez tenha sido por isso que me afundei anos e anos em namoricos sem qualquer futuro. Tentei me agarrar a pessoas que nada tinham a ver comigo. Tentei amar onde não existia amor algum. Veja bem, eu lutava até minhas forças se esgotarem, porque eu sempre quis que fosse exatamente da forma como havia idealizado. Besteira. Esse tipo de coisa não pode ser planejado, projetado, combinado. Isso simplesmente existe, se desenrola, cresce, toma conta do ser. Para tal, precisamos conseguir nos soltar das amarras que nos prendem. E sabe o que nos deixa de mão atadas? Expectativas. O clichê é compreensível e deve ser levado em conta. Quem muito espera se decepciona. Todos os dias repito para mim mesma quando acordo: não espere nada do dia de hoje. Só que isso é quase impossível, porque já acordo checando minhas mensagens para ver se recebi algum bom dia. Os meus e-mails para saber se pintou alguma novidade. Entro no Facebook esperando que algum amigo tenha me convidado para uma festa daquelas. Está vendo como é difícil viver sem esperar nada dos outros? Passamos a nossa vida esperando que as pessoas ajam conforme o esperado. E isso cansa, sabia? Não digo só no quesito amor, mas também em relação às amizades. Quem nunca teve um amigo que o decepcionou da pior forma possível? Eu tive alguns. Eu tinha uma amiga daquelas de infância, carne e unha mesmo. Estudávamos juntas, demos o primeiro beijo, mais ou menos na mesma época, e planejávamos ser vizinhas de porta até o fim dos nossos dias. Pois bem, o que eu fiz por essa amiga não está no gibi e nem neste livro, ela não merece. E adivinhe só, assim que ela arrumou um namoradinho, virou as costas para mim. Desse jeito, e com toda a frieza que você deve estar imaginando. Como quem não se lembrasse de nada do que vivemos, como se eu nunca tivesse significado coisa alguma para ela, como se fosse fácil esquecer tudo o que enfrentamos juntas e fizemos uma pela outra. Acho que nossa amizade não cabe mais na minha vida. Oi? Eu não esperava nada disso. Quero dizer, eu esperava mais dela, bem mais. Eu esperava mais maturidade, mais consideração, mais amor. E eu não recebi nenhuma dessas coisas. Talvez tenha sido culpa minha ter esperado tanto de alguém que não tinha nada a me oferecer. Mas é que a gente não consegue segurar essa mania de colocar expectativas em cima das pessoas. Sempre empurramos a culpa pro outro. E quantas vezes você já ouviu uma amiga dizer: poxa vida, ele me decepcionou. Achei que fosse durar para sempre. A verdade é que essa amiga inventava coisas que nunca existiram, pois na maioria dos casos, em momento algum há promessas de eternidade por parte do outro. É complicado, sei disso. Quantas vezes eu já não disse para minha mãe que achei o cara certo? Inúmeras. Tantas que ela nem me leva mais a sério. Acho que o dia em que eu realmente encontrar a pessoa certa e for contar para minha mãe, ela vai dizer: mais um? Duvido. Duvide mesmo, mamãe. Eu não canso de me enganar. E a época em que eu me convenci de que estava apaixonada pela primeira vez? Ah, eu sempre me apaixono pela primeira vez. Essa é mais uma coisa que faço muito, entende? Me apaixonar. Contei a todos os meus amigos que finalmente tinha achado o cara certo para mim. Este sim, repetia. Este sim, era tudo aquilo que eu esperava de alguém.
Ele gostava de música, literatura, artes, games e se sentava ao meu lado nas aulas de química. Era tímido, tranquilo, reservado e gostava de uma boa conversa. Tinha tantos atributos, na minha concepção, perfeitos, que nem me liguei nos defeitos. Aliás, que defeitos? Ele não tinha nenhum defeito. Eu estava apaixonada. Era chegada a minha hora de viver um conto de fadas, um amor de tirar o fôlego, o filme da minha vida. Saímos 1, 2, 3 vezes. Esperei pela quarta. E esperei. E fui atrás dele. E escutei desculpas seguidas de desculpas. No início, até tentei me convencer de que ele realmente devia estar bem ocupado, ou de que ele realmente estava com aquela doença louca, eu acho que gripe aviária, mas no fim percebi que não éramos nada mais do que uma simples ficada. Foi legal? Que bom? Passou. Hora de desencanar, menina. Essa minha paixão durou menos de 2 semanas e eu me desiludi, da mesma forma que achei que tinha me apaixonado. Mais um pra listinha de decepções. Entende agora porque terminar e começar relacionamentos é algo essencial na vida de qualquer pessoa? É sobre isso que falam os livros, as músicas, os filmes. É sobre isso que conversamos com os amigos. O amor é, sim, a causa e a solução de todos os problemas. Mas, durante boa parte da nossa vida, o amor é, sim, a causa e a solução de todos os problemas. Mas durante boa parte da nossa vida, só nos traz problemas. Problemas que parecem impossíveis de serem solucionados. Problemas que nos deixam de cabelo em pé e com vontade de gritar tão alto a ponto de fazer explodir o mundo. O amor cria obstáculos, buracos e armadilhas por todo o caminho. A gente só não pode desistir. Temos que aprender a rir da própria desgraça e a encontrar felicidade até nas decepções. Acredite, você não está nessa sozinho. A vida de todos nós é uma batalha incansável contra a solidão. Porque solidão não é estar solteiro, é se sentir deslocado, mesmo acompanhado. Solidão é viver um amor que não existe mais, é se agarrar ao passado que já evaporou. E para deixar tudo isso para trás, você precisa saber mais sobre desapego.